Continuando o nosso curso de PHP, vamos falar agora a respeito das constantes. Nós já estudamos as variáveis com suas regras, fizemos alguns exemplos, estudamos os escopos das variáveis e agora nós vamos estudar constantes. Então, o que vem a ser uma constante? São valores que são predefinidos no início do programa e que não mudam ao longo de sua execução. Isso é até redundante falar. Se algo é constante, significa que ele não muda. Então, se você atribuir um valor x para uma variável, uma constante qualquer, esse mesmo valor vai valer durante todo o programa. Você não pode manipular esse valor e alterar esse valor. Se você quiser utilizar esse valor para ser alterado durante o programa, então você não usaria uma constante, e sim uma variável. Que a variável, sim, ela pode mudar ao longo do programa. Por padrão, as constantes são case sensitive, ou seja, diferencia maiúscula de minúscula. Então, quando você cria uma constante, por padrão, o PHP já coloca ela como sendo case sensitive, assim como as variáveis. Mas só que as constantes você pode dizer se ela é case sensitive ou não. As variáveis não, elas são sempre case sensitive. Então, por convenção, o nome das constantes são sempre em maiúscula. Então, aquilo que a gente falou na hora que a gente estava estudando as variáveis, nós sugerimos que quando você criasse as suas variáveis, que você a colocasse com nomes minúsculos, enquanto que as constantes, por convenção, elas também já têm nomes maiúsculos. Então, para que você possa diferenciar uma coisa da outra. As regras para a formação de nomes usados para variáveis também servem para constantes. Para definir suas próprias constantes, é necessário utilizar o comando define, conforme a sintaxe abaixo. Então, se você vai criar uma variável, é simples você criar uma variável. Você coloca o cifrão, o nome da variável, seguindo as regras já estudadas, e aí você tem uma variável. Para definir uma constante, aí você já é uma regra diferente. Você tem obrigatoriamente que usar a palavra reservada define, minúsculo. Aqui você tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da constante. Esse nome vai representar o nome da constante. Qual é o nome que ele vai ter? Então, colocamos aqui string, quer dizer, esse nome vai ser um valor do tipo string. E o valor misto. Esse valor misto é um valor escalável, que pode ser do tipo booleano, do tipo float, do tipo string, né, que são exatamente valores escaláveis que uma constante pode ter. Então, representa o valor que vai ser atribuído a uma constante, pode ser alfanumérico. E aqui, que é opcional, case sensitive. Nessa opção case sensitive, ou seja, nesse argumento aqui, você vai dizer o seguinte: se essa constante vai ser ou não sensível ao caso. Se você colocar como true, significa que vai ser sensível ao caso, quer dizer, vai diferenciar maiúsculo de minúsculo. Se você colocar como false, aí o PHP não vai diferenciar maiúsculo de minúsculo. Por padrão, o PHP já coloca como sendo true, valor verdadeiro. Então, vamos ver então o escopo de uma constante. No estudo de variáveis, nós vimos que existe toda uma estrutura para que você possa reconhecer o valor de uma variável no sentido do seu escopo, a hora que ele é local e a hora que ele é global. Se você não tiver o conceito de escopo de variável, você pode ter um valor diferente daquilo que você talvez gostaria que tivesse. Já para a constante, olha só, assim como as superglobals, o escopo de uma constante é global. Você pode acessar a constante de qualquer lugar do seu script sem se preocupar com o escopo. Então, aquelas regras de escopo para variáveis não são válidas para constantes, porque basta você referenciar uma constante em qualquer lugar, você pode definir essa constante e você pode utilizá-la, porque uma constante, por padrão, ela já é um tipo global. E aqui nós temos algumas observações importantes a respeito das constantes. A primeira observação é o seguinte: você pode obter o resultado de uma constante simplesmente especificando o seu nome. Então, para você ter o resultado daquele valor, você só especifica o nome da constante e você então já tem o valor que você quer. Você pode utilizar a função constante para ler o valor de uma constante se você precisa obter o seu valor dinamicamente.
Essa função constante, que tem como parâmetro uma string do tipo name, que vai justamente colocar o nome da constante, ela vai retornar para nós o valor de uma constante indicada nesse parâmetro. Então, para que você vai utilizar essa constante? Essa constante ela é útil quando nós precisamos pegar o valor de uma constante, só que nós não sabemos o seu nome. Então, por exemplo, se essa constante está guardada em uma variável ou se ela é retornada por uma função, nós podemos utilizar esse valor constante dinamicamente. Nós vamos fazer isso no nosso exemplo para você visualizar isso. Para obter a lista de todas as constantes definidas, utilize a função getDefineConstants. Essa função getDefineConstants vai retornar para nós a lista de todas as constantes que estão definidas. Se você quer somente checar se uma constante foi definida, utilize a função defined. Essa função retorna um tipo booleano, retornando true, que a constante que foi passada como parâmetro, ela já foi definida. Em caso contrário, se ela não foi definida. Então, aqui são algumas observações importantes a respeito de constantes. Agora, existe uma diferença entre você trabalhar com constante e você trabalhar com variável. A grande diferença, a primeira e grande diferença, é que constantes não pode ter o sinal de cifrão antes dela. Então, quando nós criamos uma variável, nós utilizamos o caractere cifrão. E isso nós estamos dizendo para o PHP que estamos criando uma variável. Quando nós estamos criando uma constante, aí nós já vamos utilizar a palavra reservada define. E aí nós estaremos definindo essa constante. Então, constantes só pode ser definidas utilizando a função define, que foi o que acabamos de falar. Constantes podem ser definidas e acessadas de qualquer lugar, sem que as regras de escopo de variáveis sejam aplicadas. Variáveis têm toda uma regra de escopo, onde você pode utilizar ou não aquela variável. Já constantes não. Você define uma vez e você pode pegar essa variável, essa constante, em qualquer lugar, tanto na definição como acessar esse valor. As constantes não podem ser redefinidas ou eliminadas depois que elas são criadas. Constantes só podem receber valores escalares: booleano, integer, float e string. Então vamos agora uma parte prática para nós entendermos melhor as constantes.